pessoas! Eu sou o Damiani e sejam muito bem-vindos ao Hashtag Dora Games. E hoje falaremos de um jogo que está movendo o mundo inteiro. Está se tornando um vício mais preocupante que o crack, na verdade. Mas é um vício que não faz mal igual o crack. Vamos falar da história de Overwatch. Alguns anos atrás do tempo atual onde o jogo se passa, o mundo estava passando por uma crise deveras complicada. E como um meio de tentar balancear novamente a economia e manter fábricas e afins funcionando, foram criados os centros de criação de inteligência artificial chamados Omniums. Centros estes que criavam robôs conhecidos como Omnics. Damiani, o que é o Omnic? O Zenyatta é o Omnic. Sinta a tranquilidade. Mas como toda boa história de sci-fi que envolvem robôs com inteligência artificial, uma hora os robôs se rebelam e querem destruir a humanidade, dominar tudo porque Nós somos robôs, nós exigimos respeito. Nós temos pensamento próprio, nós temos liberdade, nós não somos seus empreguetes. E aí foi isso que aconteceu. Os Omnics ficaram meio bolados, aí eles começaram a controlar robôs militares e entraram em guerra contra a humanidade inteira. Governos ao redor do mundo inteiro falharam tristemente ao tentar dar um fim aos Omniums, as fábricas que fabricavam os Omnics. E então, a UN, a United Nations, as Nações Unidas, resolveram criar a Overwatch, que é uma força-tarefa reunida para lutar contra os Omnics e tentar restabelecer a paz e a harmonia no mundo inteiro. E aí foram chamados o soldado alemão Reinhard Wilhelm, o engenheiro sueco Torbjörn Lindhorn, a sniper egípcia Ana Amari e dois soldados americanos que já eram amigos de forças armadas há muito tempo, Jack Morrison e Gabriel Hayes. Enquanto Gabriel Hayes era o líder da Overwatch na época, Jack Morrison era o símbolo, o representante da força-tarefa, e juntos eles mantinham essa equipe unida para combater toda a ameaça ômnica. E essa guerra contra os robôs, que durou anos e anos e anos, ficou conhecida como a famosa Omnic Crisis. Mas como eu falei, isso foi muito tempo antes do tempo atual do jogo. Isso foi cerca de 30 anos atrás. Essa guerra prejudicou muito o mundo e tiveram várias consequências, como a população da Índia, que teve que ser toda deslocada, a Austrália e a Sibéria foram completamente destruídas, e a Coreia do Sul foi atacada por um Omnic monstruoso que vivia nas profundezas do mar da China Oriental. Durante os anos que se passaram, a Rússia ela teve êxito em fechar as suas fábricas Omniums, enquanto a Coreia do Sul, como forma de se defender, criou mechas para combater esse robô marítimo gigantesco. E suas vitórias se devem em grande parte ao Overwatch. Com o final da crise, o final da guerra, com o sucesso do Overwatch, as Nações Unidas estabeleceram a paz no mundo inteiro. Assim como toda guerra, dos dois lados tem gente que não quer se envolver em briga ou é contra o que está acontecendo. E nem todos os Omnics eram a favor da guerra e queriam destruir a humanidade. Mas é óbvio que os humanos estavam bem putos com os robôs, porque assim, eles meio que fuderam com o mundo inteiro no negócio da guerra para destruir os humanos. E é aí que começa meio que uma cultura de preconceito contra os Omnics, porque nem todo mundo conseguia enxergar os Omnics como iguais, como cidadãos. Mas as Nações Unidas permitiram que um grupo de monges rebeldes Omnics que não estavam se envolvendo na guerra, muito pelo contrário, eles eram contra todo esse conflito, permanecessem na cordilheira do Himalaia. Dentre eles está ele, o Tekharta Zenyatta, que sempre pregou a paz e sempre pregou o conceito de que os robôs têm uma alma. E a cidade de Numbani, na África, se tornou o centro de cooperações entre humanos e Omnics. É a cidade onde os humanos e os Omnics conseguem conviver em total e plena paz. Mas nem sempre reinou a paz em Numbani, porque Numbani também foi o palco do incidente da manopla de Doomfist. Tanto que quando você joga a fase Numbani, você tem que carregar a carga ou defender a carga, enfim. Você olha pra carga, o carrinho, no centro dele tem uma cápsula com a manopla do Doomfist. E na real, quando você carrega a carga, você tá levando a manopla do Doomfist para um museu. Quem carrega a carga nesse cenário específico são os heróis, e quem tenta impedir que a carga seja levada são os vilões, que querem impedir a carga para roubar a manopla do Doomfist. Mas essa não foi a primeira vez que a manopla foi vista. No primeiro curta de Overwatch, nós vemos a Tracer e o Winston defendendo a manopla, protegendo ela num museu para que a Widowmaker e o Reaper não roubem ela. E uma coisa muito legal é que nesse mapa de Numbani existem 3 posters que mostram os Doomfists, né? Porque não existe um Doomfist. Quem tiver a manopla em mãos, quem for o portador da manopla, vai ser reconhecido como Doomfist. É tipo Lanterna Verde, você tá com o anel do Lanterna Verde, você é um Lanterna Verde. O primeiro Doomfist foi conhecido como Azhabul
Ngami. Acho que é assim que se fala, tem que fazer essa voz anasalada, porque eu não consigo pronunciar de outra maneira o nome desse cara. E o nome dele tá numa linguagem Swahili, que significa exatamente isso. Traduzido é Doomfist, ou o punho da destruição. E ele foi um Doomfist bonzinho, ele foi conhecido como The Savior, o Salvador. Mas isso não garante que todo Doomfist sempre vai ser bonzinho, não é mesmo? Como o segundo Doomfist, que também tem um nome meio difícil. Akinji Ngumi, conhecido como The Scourge, do português, a praga. E o nome dele significa o retorno do punho da destruição, porque ele é o segundo Doomfist, ele foi o que é muito, cara, assim, criativo mesmo, né? Assim, teve o Doomfist, foi o punho da destruição, meu nome vai significar o retorno do punho da destruição. E ele foi malvado. Ele foi malvado, não precisava falar isso, né? Um cara com o codinome A Praga não é um cara maneiro, não é um cara legal. Uma observação interessante que a gente pode fazer sobre a manopla do Doomfist em si é que o primeiro Doomfist tá com a manopla na mão direita, e esse segundo Doomfist no pôster tá com a manopla na mão esquerda. Então não se sabe bem se existe mais de uma manopla do Doomfist ou se a manopla se adequa ao seu portador, se é tipo uma peça de metal ômnica biônica que tipo se transforma, tá ligado? A gente não sabe. Tudo que a gente sabe é que o cara que tiver essa manopla, ele é zica da galáxia e dá um socão assim que o nego sai voando mesmo. E o terceiro pôster, que só tem uma silhueta com a manopla, representa o terceiro Doomfist, o sucessor, o novo Doomfist, que provavelmente vai ser um herói que estará disponível para você jogar no Overwatch em breve, algum dia, talvez, quem sabe. Se já estiver disponível quando você estiver vendo esse vídeo, não me julga. Sabe por quê? Porque eu gravei o vídeo antes dele estar disponível. E eu tenho uma suspeita sobre esse sucessor, porque embaixo, onde está escrito, embaixo de The Successor, está escrito em outro idioma, está escrito com caracteres que não são caracteres normais, tipo letras A, B, C, são caracteres que parecem caracteres ômnicos. Então será que o terceiro Doomfist é um Omni? Plantei essa dúvida aqui, e se você tá vendo esse vídeo depois que lançou e não é, me desculpa. Feliz Navidad! Voltando para a Austrália, lá o governo decidiu dar o Omnium, a fábrica de Omnix, de volta aos Omnix que sobraram e que estão pacíficos, como um ato de paz. Queremos paz. Mas esse ato fez com que interioranos, vindo do português, pessoas que vivem no interior da Austrália, ficassem meio putos com os Omnix, tá ligado? A galera, nem todo mundo aceita os Omnix mais, né? Depois da treta toda. Então eles se rebelaram contra o governo da Austrália e criaram a Australian Liberation Front, do português, Frente de Libertação Australiana. Ou seja, eles querem bater de frente e libertar a Austrália dos robôs tudo. Como é que você luta contra o robô? Pistola d'água. Mas e a Overwatch? Com sucesso em suas operações pelo mundo inteiro, a Overwatch conseguiu mais patrocinadores. E então a organização se expandiu, se diversificando em novos ramos, como ciência, medicina, exploração do mundo e do espaço. E vocês lembram de Jack Morrison? Nesse momento, ele foi promovido a comandante de ataque, enquanto Race ficou a cargo da Black Watch, que era uma divisão de operações secretas da Overwatch. Era tipo a SWAT da Overwatch. Quanto Watch? E o mundo todo enxergava Overwatch como heróis. E como a Omnic Crisis e todo esse problema para reestruturar o mundo durou muitos anos, toda a geração que nasceu durante isso tudo viu a Overwatch ganhando várias batalhas e alavancando a paz e o sucesso no mundo inteiro, fazendo com que eles chegassem a sentir um ápice da fama, eles eram superstars. E foi assim que a filha de Ana Amari, Fariha, entrou no exército egípcio para assim também se tornar uma heroína. Vocês conhecem ela como Farah mesmo, mas o nome dela é Fariha. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tô tentando gravar esse vídeo com a Juliana brincando de Widowmaker. Para! Juliana, para! Ah, filha da puta! Como eu tava falando antes da Widowmaker aqui, começar a atirar em mim, a filha da Ana, a Farah, entrou no exército egípcio. E esse é um dos motivos por elas não se darem muito bem, elas têm alguns conflitos, que é meio que tipo, a mãe não queria que a filha entrasse no exército, porque é perigoso. Somente por isso, a filha não queria que a filha entrasse no exército porque é perigoso, mas a filha quis entrar porque a filha é louca, porra louca, colocou uma armadura, um jetpack. Radical. Uma coisa bonitinha que elas têm de mãe e filha é que as duas têm a mesma tatuagem no olho, que é o olho de Horus, e significa proteção. Com o tempo, muita gente começou a acreditar que a veterana da Overwatch, Ana Amari, estava morta após o seu encontro com uma agente da Talon, que é a Widowmaker. Mas, na realidade, como a gente já sabe, a Ana sobreviveu, só que na luta contra a Widowmaker ela perdeu um olho, que meio facilita, porque ela é uma sniper, ela não precisa fechar um olho pra poder enxergar só com um na luneta, porque ela só tem um já. Pesado?
Como todo mundo sabe, a Ana resolveu voltar ao Overwatch para proteger sua família, a Farita, e os seus aliados. Com o passar dos anos, a Overwatch ganhou novos integrantes e começou a atuar em diversas tarefas, deixando de ser apenas uma frente de batalha e se tornando um antro de paz. Entre esses talentos está a doutora Angela Ziegler, uma nanobiologista da Suíça, que além de ser especialista em medicina, ela é completamente contra o posicionamento violento da Overwatch, de entrar em guerra, entrar em batalha. Por isso que ela entrou depois nessa parte aí do negócio de ser medicina, de ser o suporte. E você conhece ela como Mercy. Winston, um gorila hiper inteligente que fugiu de uma rebelião na base lunar chamada Horizon, que inclusive eu queria muito que tivesse um mapa nessa base lunar. Seria muito legal. Outra nova recruta é a queridinha de muitos, Lena Oxton, que vocês conhecem como Tracer. Não se preocupem, queridos. A cavalinha chegou. Não é isso. Uma piloto britânica que sofreu um acidente grave com um protótipo de avião teletransportador criado pelo Overwatch. Devido a esse acidente, ela usa todo um maquinário para mantê-la viva e isso possibilita a habilidade dela de voltar no tempo e se teleportar a curtas distâncias, que é aquela movimentação bem rápida que ela faz. Genji Shimada, conhecido também como Yuko no Kuri 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 Ue! É isso. O irmão dele fala karateka no coral. Ele era o herdeiro de um império do crime no Japão, só que ele não era o cara mais responsável assim pra poder dar todo o império da família Shimada. E aí teve uma briga entre ele e o irmão dele, o Hanzo, e o irmão dele deixou ele todo ferrado, quase morrendo. E aí ele foi encontrado pela Angela Ziegler, ele foi encontrado pela Mercy, que o salvou e o ajudou a recuperar o corpo dele, mas ela teve que usar todo o seu talento e conhecimento de nanobiologista para poder fazer com que ele sobrevivesse. E é por isso que o Genji, ele é meio humano, meio Omnic. Ele tem várias partes robóticas. Mei Lin Zhou, uma climatologista chinesa super preocupada com os problemas ambientais e os recursos do mundo e também muito conhecida por ser uma filha da puta que te congela sempre que você tá jogando. Aí quando você pensa que você vai capturar uma ponta, ela fala... Aí ela taca o negócio, e aí congela todo o seu time, e aí vem um Reaper e atira na cabeça de todo mundo. É o que eu ouvi dizer por aí. Que acontece. E por último, Jesse McGree, um criminoso dos Estados Unidos que foi capturado pela Overwatch e então a Blackwatch resolveu usá-lo como um soldado da força. Mas ainda que a Overwatch conseguisse manter o mundo num estado de paz, ainda havia alguns conflitos aqui e ali. Enquanto isso, a corporação Visca ficou encarregada de reconstruir o mundo depois de toda a crise ômnica. Mas o problema é que essa empresa começou a ditar regras e forçar várias leis estritas e totalitárias sobre qualquer população que ela estivesse ajudando. E o lance todo é que essas decisões começaram a ser questionadas até por pessoas de dentro da Visca, como Satya Vaswani, conhecida como Simetra. Esta mesmo que ficou encarregada de sabotar uma negociação no Rio de Janeiro para que a Visca ficasse responsável sobre a renovação das favelas. E depois de não conseguir encontrar nada que pudesse incriminar essa empresa que ia fazer a renovação das favelas no Rio de Janeiro no lugar da Visca, a Visca arrumou uma outra maneira de eliminar a concorrência. Ela explodiu o prédio da empresa! Você não elimina a concorrência fazendo um trabalho melhor. Então você pode explodir o prédio de alguém. E depois desse ato de crueldade da Visca e ela tentar se instalar no Rio de Janeiro, meio que uma rebelião foi formada. Rebelião essa liderada por um DJ Justiceiro. E eu nunca vou me sentir confortável falando as palavras DJ Justiceiro. O DJ Justiceiro conhecido como Lúcio Correia dos Santos. É isso aí. Lúcio este que por sua vez roubou tecnologia da Visca para montar todo o seu armamento e conseguir liderar a sua rebelião. E a liderança do Lúcio fez com que ele se tornasse um grande símbolo de mudança social, porque ele foi contra a violência, ele foi contra a opressão, ele foi contra tudo que queriam fazer de ruim no Rio de Janeiro, tudo que a Visca queria forçar de política deles no Rio de Janeiro. Enquanto isso, na Rússia, o Omnium da Sibéria foi reativado. Lembra do Omnium que eu falei no início do vídeo? As fábricas de Omnix. Com isso, gerando novamente uma guerra no país. E a atleta de Alexandria Zarianova se tornou um símbolo nacional nesse momento, já que robôs atacaram a vila dela na véspera de um dos principais torneios do país. E Zarya
decidiu se alistar na Força de Defesa local, assim sacrificando toda a fama, fortuna e glória que ela teria ganhando o campeonato para defender a sua nação. E aí você me pergunta... Como assim, Damiani? Como é que ela tá sacrificando a fama, fortuna, glória? Como é que você sabe que era garantido que ela ia ganhar o campeonato de bodybuilder? Porra! Simples, meu amigo. O recorde mundial de levantamento de peso feminino do mundo real, do mundo atual, é de 333 quilos. Recorde esse que foi alcançado pela atleta Zhou Lulu. E tá ligado que a Zara tem um número tatuado no braço, na ombreira que esculacha? O número 512? Então, ela levanta 512 quilos. Na Antártica, a pesquisa de May foi sabotada por forças desconhecidas na forma de uma tempestade polar. E ela foi forçada a hibernar em criogenia durante anos e anos e anos. E ela só descongelou, ela só acordou, só saiu da forminha de gelo depois da queda da Overwatch. O que é interessante porque a May ficou congelada durante um bom tempo. Então era meio que era pra ela ser velha. Só que ela não é, porque ela ficou congelada. Tanto que tem um diálogo da May que falam pra ela: nossa, como você está nova, como é que você faz isso? Aí ela fala: olha, foi criogenia, mas eu não recomendo muito. May, you haven't aged a day. What's your secret? Cryostasis. But I'm not sure if I'd recommend it. Enquanto isso, na Austrália, a Frente de Liberação Australiana atacou a fábrica Omnium e explodiu ela. Só que eles não pensaram muito bem no negócio do ataque. Que, enfim, a gente tá falando da Frente de Liberação Australiana, a gente tá falando de Roadhog, a gente tá falando de Junkrat. Dá pra perceber que eles não são muito inteligentes, eles gostam de explodir e destruir coisas. E a explosão da fábrica Omnium causou uma explosão nuclear que detonou o interior da Austrália inteiro. E os sobreviventes são conhecidos como Junkers, que em tradução livre é tipo caçadores de lixo. E eles são uma sociedade mega violenta onde só os mais fortes sobrevivem. Na França, o agente da Overwatch, Gerald Lacroix, foi assassinado pela sua esposa, Amélie Lacroix, que foi raptada e reprogramada como uma agente da Talon, que vocês conhecem como Widowmaker. Por isso o codinome dela, Widowmaker. Ela faz viúvas, ela se fez viúva, ela matou o próprio marido. A Talon chegou pra Widowmaker e falou assim, ó: Amélie Lacroix, eu tenho aqui uma pistola hipnótica. Quando der um tiro, você vai... Você está indo muito bem. Mata seu marido. Foi isso. Damiani, você tá falando de Overwatch, e aí você do nada fala dessa tal de Talon. Quem caralhos é Talon? A Talon é uma organização criminosa, terrorista, que busca reacender a chama da guerra ômnica, a briga entre Omnics e humanos. E Gerard Lacroix, justamente integrante do Overwatch, era líder da investigação para derrubar a Talon. Na Coreia, aquela porra daquele robô gigante ainda estava sendo controlado para não fazer mais estrago. Mas o governo queria dar um fim logo nisso. E aí ele se viu meio que obrigado a convocar membros da comunidade de pro-gamers para controlar os mechas para lutar contra o robô monstruoso gigantesco. Dentre esses membros da comunidade pro-gamers que foram convocados, está ela, a campeã mundial de StarCraft, Hannah Diva Song. Mas infelizmente não é só de fama de herói que a Overwatch vive. A organização também sofreu umas acusações muito graves. Entre elas, negligência durante missões importantes que falharam, corrupção, má administração, proliferação de armas e abusos dos direitos humanos. Gente, eu não tô falando do Overwatch, eu tô falando da parada. São os famosos haters, né, galera? Essas acusações meio que foram surgindo do nada e sem muita base. Mas com o tempo, comportamento de manada, vem um hater e odeia e fala um monte de coisa, aí vem outro, aí vem outro, e vem outro, e vem outro. E acabou que os integrantes da Overwatch se tornaram alvo de ódio e desconfiança. Com isso, as Nações Unidas ficaram encarregadas de investigar todo esse problema, todas essas acusações, e aí a Overwatch, infelizmente, acabou se desfazendo. Porém, antes disso, um acontecimento muito bizarro tava rolando. Raze e Morrison estavam brigando direto, estavam tretando. E quando Morrison foi promovido, esse foi o estopim da briga. Já que Morrison era completamente a favor de continuar mantendo a Overwatch de pé, enquanto Raze era completamente contra. E aí que vinha uma série de desconfianças de que a Talon esteja envolvida com a Blackwatch. Lembra da Blackwatch? A SWAT da Overwatch? E essa desconfiança, inclusive, foi apontada por McGree, que percebeu táticas de combate semelhantes à da Blackwatch em operações da Talon. E essa suspeita do McGree só aumentou cada vez mais porque ele foi reconhecido por um agente da Talon, o que talvez provaria aí a conexão, agentes duplos. E vamos lembrar que quem liderava Blackwatch nessa época era ele, Gabriel Reyes. Sabe o que é Gabriel Reyes?
aquela skin do Reaper? Mas peraí, como é que ele virou o Reaper? Na base do Overwatch na Suíça, o Race e o Morrison brigaram e o resultado dessa briga foi uma puta explosão que supostamente matou os dois e destruiu a base inteira. Tem muita explosão na história do Overwatch, né? Explode prédios, explode fábrica, explode base do Overwatch, se explode. A Austrália 2 vezes. A Austrália explodiu 2 vezes. E isso foi o bastante para o Overwatch chegar ao fim, depois de 20 anos de crise ômnica. Os membros da organização seguiram rumos diferentes, alguns como McGree se tornaram mercenários, enquanto outro grupo, incluindo Mercy e Reinhardt, continuaram tentando ser heróis, salvando e ajudando pessoas em lugares do mundo que estava passando por crises. E Winston passou todo esse tempo esperando que os seus amigos retornassem. Em Hanamura, lar do clã Shimada, lar de Hanzo e antigo lar de Genji, a família Shimada continua a crescer o seu império de crime, mas depois do conflito com o seu irmão Genji, Hanzo não quis levar o legado da família em frente. Ele rejeitou isso e resolveu explorar o mundo em uma jornada em busca de paz, redenção e conhecimento. E uma trivia muito interessante sobre Genji e Hanzo é que originalmente nos planos da Blizzard para Overwatch, os dois personagens eram um só. Eles eram um ciborgue e arqueiro ninja. Só que eles resolveram desenvolver mais a história e criar todo o lance dos irmãos que brigaram, que, na minha opinião, pelo menos, é um dos plots mais bonitos de Overwatch. Acho bonito, é uma relação de irmão mais novo e irmão velho. Eu comi umas putas, vai não, moleque, qual é o legado da nossa família? Ah, vou te matar! Vou te matar, vai mesmo, hein? Olha que vai, ele tentou, só não conseguiu. A Widowmaker se mantém ativa como agente da Talon. Eu olhei com medo, eu falei, Widowmaker, eu já olhei com medo pra você. Para! Dois Junkers, Mako Ruffledge e Jameson Fox, começaram a cometer crimes pelo mundo inteiro. Eles resolveram o quê? Pilhar e destruir. Mas já destruiu o nosso país mesmo? A gente vai explodir a Austrália? Vamos explodir o resto! O robô Bastion, originalmente utilizado na frente de lutas e batalhas da Guerra Ômnica, um belo dia, ele olhou pro céu, viu um pintinho e falou... E resolveu viver em paz, de maneira misteriosa, porque, enfim, não tem como conversar com ele. Ele tem inteligência artificial, mas acho que o módulo de fala dele bugou. O plot do pinto deve ser muito mais importante. Jack Morrison, pelo jeito, sobreviveu e agora é conhecido como o vigilante mascarado Soldado 76. E Gabriel Race, ressuscitado como Reaper, segue na sua jornada pra matar e matar e matar, que é isso que ele fala, morra, morra, morra. Toda a gente do Overwatch que ele vê pela frente ou qualquer um que atrapalhar o caminho dele. Essa é a história de Overwatch, mas essa é a história de Overwatch até agora, porque a história de Overwatch não acabou. O jogo ainda vai receber muitos heróis, muitas reviravoltas, ele vai ser constantemente atualizado e vai estar constantemente acontecendo essa história e mudando, o que é muito interessante e muito legal e muito envolvente no universo todo de Overwatch. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Comenta aqui embaixo quem é o seu personagem favorito, qual é a sua fala preferida do Bastion. Enfim, vamos trocar aquela ideia aqui no YouTube. Se inscreva no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu apoio. Assista os vídeos que estão aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo #DoraGames. E lembrem-se que o mundo precisa de heróis.